Quem tem a paz, diga amém. Aleluia. Irmãos, quero aproveitar que vocês esforçaram, não olhou frio, chegou cedo. Eu quero ler a Bíblia com vocês, orar com vocês e nós já vamos meditar na palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler um texto como base e vamos aquilo que o Espírito Santo nos der, nós vai continuar, amém? Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Hoje o Senhor colocou em nossos corações, ou no meu, para nós falar sobre algo que infelizmente ainda tem em nosso meio, mas com a palavra vai saindo, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Aleluia. Irmão, a gente quando está começando é tão sem experiência, né? E quando eu ia ler na Bíblia, aí está lá Mateus, beleza, nome de pessoa conhecida. Marcos, nome de pessoa conhecida. Lucas, nome de pessoa conhecida. João é um dos mais que tem, né, conhecido. Quando chegou em Atos, eu falei, mas esse nome Atos dessa pessoa aqui eu nunca vi. Eu achava que Atos era o nome de uma pessoa, igual é os outros, né? Que vem falando de pessoa. De repente pula para Atos, eu falei, esse Atos aqui, o nome dele é diferente, miudinho. Mas só que não é o nome de uma pessoa, né? O texto aqui vai descrever tudo que aconteceu através dos apóstolos. Então por isso chama Atos, é aquilo que a pessoa fez. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, diz assim, ó. Mas um certo varão chamado Ananias, acharei, meus irmãos? Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo esta palavra, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se o jovem, cobriram o morto, e transportando-o para fora, o sepultaram. E passado um espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse Pedro: diz-me, vendeste, portanto, aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando o jovem, acharam-na morta, e a sepultaram junto do seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. E muitos sinais e prodígios era feito entre o povo pela mão dos apóstolos, e estavam todos unanimemente ao Pedro de Salomão. Quando aos outros ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que cria no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que
transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leito e em camilhas, para que, ao menos à sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até da cidade circunvizinha concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espírito imundo, os quais todos eram... Vamos falar com o Pai, para o Pai continuar falando com nós. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a tua poderosa palavra. Pai, por favor, eu estou aqui, Pai. Misericórdia de mim. Pai, fala comigo. Revela, Pai, por favor. Eu não gosto de misericórdia, eu não mereço. Mas Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo, meu Deus. Por favor, em nome do Senhor Jesus. Eis-me aqui diante de ti, sei que não te mereço. Sei que eu não sou digno do Senhor. Mas, Pai, fala comigo hoje, fala comigo aqui agora, revelando a tua palavra no coração do meu irmão, do meu irmão, revelando, ó Deus, a tua palavra no meu coração, na minha vida, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, Pai, em nome do Senhor Jesus, confirma agora, ó Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai, tem misericórdia, tem compaixão. Por favor, Deus poderoso, por favor, Deus glorioso, Pai, confirma agora, revela agora, mostra, meu Deus, mostra para mim, Senhor, revela para mim aqui nesta noite, mostra para mim agora, abra meus olhos espiritual aqui, Senhor. Abra os olhos espiritual do irmão, da irmã, meu Pai. Meu Pai, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Em nome do seu Filho Jesus Cristo, Pai, tem misericórdia de todo canto. Tem misericórdia de toda a igreja, de todo o ministério. Pai, confirma, Pai. Confirma, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus e Pai, confirma agora. Confirma agora, Jesus. Por favor, eu sei que suporte. Eis-me aqui, meu Deus, eis-me aqui. Confirma agora, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém? Irmãos, eu não sou aprendiz dentro da Bíblia, confessar. A Bíblia diz para confessar nossas culpas, nossos erros uns para com os outros. E hoje, juntamente com a igreja, nós vamos meditar em dois fatores. Um perigosíssimo que muita gente tem como não tem nada a ver, mas condena o homem, que é a mentira. E outra, para nós que é pregador da palavra de Deus, todas as vezes que lê a Bíblia, prestar atenção. Então, antes de nós meditar na Bíblia, eu quero chamar a atenção sua para algo que lê na Bíblia hoje. Um dia minha esposa pregou aqui, eu já preguei muitas vezes, e eu quero que você seja sincero, igual eu estou sendo, porque nós acabamos de ver aqui sobre mentira. A gente tem mania de pregar e falar que a sombra de Pedro curava, o lençol de Pedro, de Paulo, mas não está isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia, não. É porque a gente faz uma mistura os textos. E eu pregava falando que era levar os enfermos, a sombra de Pedro passar, e aí a sombra de Pedro passava e curava. Mas não está isso. Nós deu um texto aqui falando sobre isso, não falou que a sombra de Pedro passava e curava ninguém, não. Está vendo? Que a gente tem que ler e pensar, não tem isso na Bíblia. Um dia eu preguei aqui, eu gosto, eu vou pedir vocês aí. Tem um irmão aqui que já fez isso, o mesmo irmão que fez, pode chamar minha atenção. Se eu falar qualquer coisa que eu não consigo provar que está escrito na Bíblia que era assim,
chama atenção. Porque se fosse assim, irmãos, podia fazer tipo assim, ó. Eu orar, ungir uma peça aqui, dá você levar que o poder está na peça. O poder só está na palavra e em Jesus. Glória a Deus. Aí, quando eu li aqui, eu fiquei pensando, não, mas não tem que estar falando aqui que a hora que a sombra de Pedro passava, a pessoa é curada. Não tem, não. Nem de novo você vê. Não tem, não. Fala que eles levavam, para que se a sombra de Pedro, pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre ele. Mas não vai que quando, porque se tivesse na vida, então assim, ó, eles levaram, aí quando Pedro ia passando, a sombra de Pedro ia passando, os paralíticos levantando e andando. Não tem isso não. Leia para você ver. Presta atenção, leia para você ver. Não tem não. Aí, quando eu vi isso aqui, sabe o que o Espírito Santo faz com a gente quando você quer aprender, quando você é humilde para aprender? Sabe o que o Espírito Santo fez comigo? Levou eu lá na mulher que tocou na veste de Jesus. Quando a mulher tocou na veste de Jesus, não foi a veste de Jesus que curou ela. Foi aí que Jesus e o Espírito Santo abriu meus olhos. Porque a gente lê a coisa, aí a gente inteira da mente da gente sem prestar atenção no que está lendo. A Bíblia diz que ela diz que se eu somente tocar, serei curada. Ela tocou e foi curada. Mas quando Jesus falou com ela, agora Jesus, sabe o que Jesus falou? Jesus falou, viu mulher, só que você tocou em mim, minha roupa te curou. Jesus falou isso. Jesus falou, mulher, a tua fé. Foi a fé. Foi a fé. É Jesus falando, foi a fé. Não foi a veste. Jesus não falou, alguém tocou em meu vestido, saiu o poder e curou ela. Ele falou, de mim, não da minha roupa, não do meu pano, de mim saiu o poder. Glória a Deus. Deus. De mim, não. Jesus falou, olha, ela tocou, eu senti que saiu o poder da minha roupa e curou a mulher. Roupa não cura. Jesus falou da minha roupa, eu não falou. Eu falou, de mim saiu poder, saiu virtude. E Jesus falou para a mulher, mulher, a tua fé. Está vendo? Foi a fé dela, não foi a roupa dele. Foi ele, a pessoa dele, não é pano, não é a sombra e nem é o lençol, é a fé. Glória a Deus. É. E aí, irmão, eu pregava, falava, viu, até a sombra. E aonde? Lê direitinho para você ver, lê o texto, o contexto, que você vai entender que não tinha nada a ver com a sombra curar ou o lençol curar. É a fé da pessoa. Então as pessoas levavam, como não diz, vai que ele passa ali, você acreditando, mas não era por causa da sombra, mas ela era curada, porque cria. Se alguém sem fé chegasse até, não era curado. Se fosse sem fé, podia pegar Jesus, abraçar Jesus, que nem abraçando Jesus era curado, ia ser curado outro. Ou seja, eu quero que você só entende que tudo que você for pregar, sempre fala, não fala que o pano curou, que a sombra curou, é só pela fé em Cristo que é curado, é liberto e é salvo. Não tem outra coisa. Não tem. Não tem. Não adianta eu pôr, porque isso, porque não tem. É somente, porque você vai ver na Bíblia, que no ato da mulher, por exemplo, você vai perceber que Pedro falou, Jesus, Senhor, muito te pega, muito te empurra, muito te oprime, pessoa apertada, Jesus, sabe que ele já andou em ônibus, o ônibus já é o céu apertando os eixos, já é concluído, o ônibus está impressando. Diz Pedro que o povo imprensava Jesus. Já falou, não é desse, eu estou falando de alguém que veio com atitude de fé. O que eu estou querendo passar para você hoje, porque serviu para mim? Quando você vir para a igreja, venha com atitude de fé. É a fé. É a fé. Você falar, o Senhor, está frio, mas eu vou, creio, eu recebo. Pai, está calor, eu vou, eu recebo. Pai, está chovendo, eu vou, eu creio, eu recebo. É a fé, a atitude de fé. Entendeu, meus irmãos? Então eu estou falando de mim. Eu já preguei errado porque eu não prestava atenção no texto. E hoje, porque hoje está inteirando, graças a Deus, 37 vezes que eu leio a Bíblia. Você viu como é que é gostoso a palavra? Eu já li 36 vezes, fora que eu já li para pregar, fora as que eu li para pregar. E hoje eu lendo,
E como a minha esposa pregou recente, né, e falou sobre isso, até perguntou nós na igreja, né? Não era qual desses que até a sombra os enfermeiros curavam. Aí lendo, veio isso na minha mente. Quando eu li aqui que falou sobre as pessoas que eram levadas para a sombra de Pedro, eu fiquei olhando e eu, peraí. Eu prego que a sombra de Pedro é pura. Cadê onde? Cadê? E passando, aí mas como? Cadê o paralítico que levantou, dando glória a Deus, que foi curado pela sombra? Eu não vi. Eu vi um que estava mendigando, pediu esmola. Pedro e João diz: não tenho prata e nem ouro, que eu te dou. Levanta e anda em nome de Jesus. Ele levantou. Eu vi uma que estava morta lá em cima. Pedro foi lá, orou por ela, pôs o seu corpo sobre o corpo da menina morta e ela ressuscitou. Mas sombra eu não vi. Que a sombra de Pedro passou e a pessoa: foi curado, Pedro, você passou aqui, sua sombra passou em cima de mim. Entendeu? E a gente prega que a sombra. Aí se alguém fala: mostra onde está escrito. Como é que você vai explicar lendo pelo menos o texto aqui, que é o único texto que fala sobre as pessoas que levavam os enfermos, para que pelo menos a sombra de Pedro passasse sobre eles. Mas não fala que a hora que ela passava, eles eram curados só pela sombra, né? Não, embaixo, aí vamos ter que pensar santeiro. E até da cidade circunvizinha corria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermo e atormentado de espírito imundo, os quais todos eram curados, mas não pela sombra. Se lê em cima, não fala que a sombra de Pedro passou e foi curada. Falou que aí eles levou até lá, mas já é até Pedro, já não é mais a sombra de Pedro. A sombra de Pedro estava em cima. Vocês entenderam? Não dá para provar aqui que a sombra de Pedro curava. E base bíblica não tem, porque nem a de Jesus, o próprio Jesus dizia que era a fé da pessoa, e não sombra, ou porque tocou no meu vestido, ou porque pegou em mim, porque muitos pegaram em Jesus e não eram curados. Mas não tem como receber nada de Deus sem fé, porque está escrito que... Mas aí nós não falamos que é a fé, nós não falamos assim, ó, pela fé as pessoas até a sombra eram curadas, nós falamos que a sombra de Pedro curava. E se nós deixamos uma coisa para trás, é um principal muito grande. Então, quem não concordar, irmão, mas eu vou me corrigir nisso, eu não vou pregar mais, porque eu não consigo provar. Foi lendo hoje a Bíblia, orando e veio na minha mente, é coisa de Deus para mim. Mas nem todos vão concordar com a gente prega, nem que está na Bíblia, nem todos concordam. Vocês querem ver uma coisa que está na Bíblia que muito não concorda? É não mentir. Se concordasse, não mentia. E agora nós vamos no fato de mentir, principalmente para dinheiro. Tem pessoa que gosta, irmão, de aparecer. Eu preguei um dia desse aqui, e eu vou dar continuidade, porque eu cheguei em casa, demorei a dormir, orando e falando com Deus, sobre a questão do dízimo. Eu pegar meu dízimo e pagar alguma coisa para alguém, comprar alguma coisa para alguém e falar que eu estou dando. Presta atenção. É antibíblico. E olha aqui o que Ananias e Safira fez. Para quem não sabe, alguns estavam vendendo as fazendas, terra e levando para Pedro para ajudar os pobres. Se você ler o texto antes, no 4, você vai falar que teve um que vendeu uma fazenda e levou. Ananias e Safira, para não ficar para trás, para dar onde crente, ou vão vender também. O que você acha, mulher? Não. Só que é o seguinte aqui, deu muito dinheiro. Nós vamos chegar em Pedro, vamos supor hoje, vamos supor que fosse uma fazenda em valesse aí de 100 milhões. Vamos chegar em Pedro e falar que para vender rápido, né, para ajudar os pobres, você tem 50 milhões. Mas na verdade foi 100, não vou guardar uma parte aqui. Só que você tem que tomar cuidado, minha irmã, sabe por quê? Porque isso é o diabo. Se eu quiser ou não, a intenção de eu mentir, seja ela qual for a mentira, é do diabo. Se aceitando ou não, está na Bíblia que a intenção de mentir é do diabo. É o diabo que joga cego para você mentir. É o diabo. Se você quiser ou não, é o diabo. A Bíblia diz que Deus
Não falou com Pedro por conta de dinheiro. Deus não liga para dinheiro, não, irmãos. Você não vai ver em hipótese alguma aqui Pedro falando, não, porque você não trouxe o valor todo, você vai morrer. Não. Presta atenção no texto. Pedro, olha, você tinha que trazer até tudo, rapaz. A obra está precisando, tem gente passando dificuldade. Agora porque você trouxe só um bocado, não. O que Deus não agradou aqui não foi porque ele não trouxe o dinheiro todo, foi porque ele mentiu. Foi porque ele mentiu. A Bíblia diz aqui que nós lemos o texto não precisa de tradutor, de intérprete. Está bem claro em revelar para nós que Pedro diz: por que você deixou Satanás encher o seu coração? Está vendo, irmão? O problema da mentira é que Jesus diz lá em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. E o mentiroso, Jesus chega a dizer que para eles assim: vós tem por pai o diabo. E quem é fiel, por que eu preciso mentir, irmão? E outra coisa que eu não entendia, mas descobri em oração há muito tempo atrás, eu já falei várias vezes. Toda vez que alguém mente, está escondendo uma verdade. Aí ela fala assim: não, pastor, eu menti porque eu não podia falar a verdade. Você não é obrigado a falar. Se não pode falar, é que ele fique calado. Eu te mostro na Bíblia por várias vezes que Jesus ficou calado. Se você ficar calado, não importa o que a outra está julgando. Está vendo? É verdade. Está vendo? É mentira. O que ela está julgando não importa. O que importa é que você não abriu a boca para mentir. Sabe como é que muita gente mente? Você vê muito caso por isso, irmão, cai na risada. Alguém chega na casa dele e ele manda falar que ele não está, sendo que ele está lá. Quem diz que você é obrigado a receber alguém na sua casa, irmão? Onde está na Bíblia que você é obrigado a receber? Se você não recebe, você não é crente. Se você não recebe, você não tem o Espírito Santo. Se você não recebe, você não tem a graça de Deus. Se você não pode receber, não importa se é o pastor e quem for, porque se for anjo, ele não vai bater na sua porta. Não tem anjo mais na pessoa física nos tempos atuais. Já está lá com você. Se for Espírito Santo, ele não vai bater na porta, já está lá com você. Então, quem diz que precisa de eu mentir? Não precisa. Aí a pessoa não vigia e dá lugar ao diabo. E o diabo gosta, irmão, quando nós mentimos. Eu não preciso mentir. Tem homem que mente para a esposa, tem esposa que mente para o marido, e para outro, para colega até fala: eu menti para ele, se eu falar pela verdade, eu vou encher o saco. Tem. Eu já vi muito. A irmã chega: irmão, olha para mim, porque isso, meu marido, como eu vim na casa da fulana, que a fulana me influencia, mas sempre que eu saio, eu dou um jeitinho e vou lá. Mas você me pergunta se eu estou indo, eu falo que não. Está vendo, irmão? Coisas boas, mas que agradam o diabo e aborrece a Deus. Entendeu? Porque dá para viver sem mentir, principalmente a mentira planejada. Se eu falar que você, deixa eu ser sincero, quem aí não mente de jeito nenhum? Está vendo? Vira e mexe, de vez em quando eu solto o negócio, eu falo: misericórdia, não você pode falar com vocês. Não é essa a verdade, eu vou não, estava brincando, viu? Não é isso não. Mas nem brincando não pode, biblicamente não. Está vendo? É bem que você seja sincero. Agora, planejar mentira, irmão, aí é a influência do diabo. Quando você trama, como é que vai fazer? Porque tem hora que você solta para falar, irmão. Pastor, pecar a gente não tem como não pecar, mas mentir tem como não mentir. Não mentir de jeito nenhum? É o seguinte: se o senhor guardar a boca, que a Bíblia diz o seguinte, que o ditado diz o seguinte, né, a Bíblia: enquanto a sua palavra estiver retida, ela é sua escrava, mas a hora que você abrir a boca, você passa a ser escravo dela. Então, falar mentira, o senhor já é dependente.
Então, irmão, agora, como eu expliquei, presta atenção pra vocês verem. Eu acho, no meu modo de pensar, eu faço bem o que o irmão falou, tento vigiar, só não falar pouco, exatamente para não falar, porque a Bíblia diz que nós atacamos toda palavra sai da nossa boca. Mas, tem hora que eles, brincando, rindo, num negócio alegre, ele fala um negócio que não é verdade. Que não ofende ninguém, que não atrapalha ninguém, mas se não é verdade, é mentira, não importa. Acaba escapando. Mesmo que é errado, e alguém fazer isso que Deus não leva em conta, eu não vou falar que não leva, né? Porque isso é mentira. Mas que a gente, por nossas fraquezas, é demais, é. Agora, a mentira que eu quero te mostrar de ser do diabo, que agrada a Satanás, é essa, influenciando, principalmente para enganar dentro da igreja. Porque aqui vocês não servem o pastor. Para que mentir para mim? Aqui eu não sirvo a vocês. Para que eu mentir para vocês? Por exemplo, vira e mexe, eu não estou aqui, e aí eu falo, ô irmãos, eu saí porque eu estou trabalhando. E se eu não tiver? É mentira, mas Deus é testemunha. A última agora que eu fui, até minha esposa ajudou. 8 horas da manhã, nosso almoço foi 4 horas da tarde, nós fomos almoçar, porque era um negócio que não podia parar, e vai daqui suando, tá correndo, e ó, trabalhando. Você entendeu? Mas tem pastor que fala com os irmãos que está viajando, que está trabalhando, mas está viajando por aí, curtindo uma piscina, numa praia, e trabalhando nada. Tá vendo? Para quê? Querer enganar a igreja, ou a igreja querer enganar o pastor. Para quê? Vocês viram que foi o caso de Ananias. Foi o único caso da Bíblia. Porque Ananias tramou com a sua esposa de ir mentir para Pedro. Agora, qual a precisão? Pedro não tinha pedido nada. Hein, meus irmãos? Vocês estão vendo? É só ir juntando as coisas. Qual era a precisão? Qual que é a precisão do irmão falar comigo que sumiu da igreja porque estava doente, sendo que não estava? Para que isso? E você sabia que tem? Ô irmão, o que aconteceu? O senhor sumiu? Ô irmão, estava ruim. Mas ruim mesmo, mas o ruim dele, que o TikTok ele não parou de mexer, a novela dele não parou de assistir, a casa dele pegou o dinheiro do banco, ele não parou de ir. É um ruim é espiritual, é ruim é só para vir na igreja. Agora, para que mentir? Ou não fala nada, ou fala, ô pastor, eu estava meio desanimado esse dia, mas estou pegando fio, pronto. Mas isso aí é verdade, porque quando eu não venho na igreja, eu estou desanimado espiritualmente. Nem é físico. Porque vir no templo, irmão, requer ter vida espiritual ou interesse material. Eu descobri que a pessoa só vem na igreja, só vai no templo por 2 objetivos. Objetivo 1, quem é fiel ao Senhor, é no objetivo espiritual para se apresentar e adorar o Deus que ele serve, que vai morar com ele para a eternidade. E objetivo 2, se você fizer uma campanha de prosperidade, começar a espalhar aquele milagre, isso aqui, até a rua lota, que o povo vai vir, mas com interesse de coisas materiais. Inclusive, está acabando muito porque houve muita mentira, aonde dizia que Deus está revelando, dando isso, dando aquilo, e o povo começou a não receber nada, e o povo parou de vir na igreja. Pesquisa para você ver. O povo foi abrindo os olhos e falou, esse cara está falando, Deus vai dar isso, dar aquilo, eu estou na mesma sarjeta, eu não vou desse trem mais não. Mas os que é espiritual, eles não vêm com coisas materiais. Eles têm uma comunhão com Deus, eles não olham chuva, não olham frio, não olham dia. Porque crente fiel não tem esse negócio, hoje é tal dia, hoje eu vou. Não tem isso não. Cliente fiel é, Jesus, hoje eu vou lá adorar o Senhor. Independente, nem quer saber que dia que é. Se é sábado, se é domingo, se é feriado, se é o que é, não. Presta atenção a diferença. Eu não saio de casa para vir na igreja e falar, não, hoje é tal dia, hoje eu vou, porque hoje é tal dia. Ah, mas não falou que amanhã é dia tal. Não, não tem isso. Não tem um dia de ir na igreja. O dia de ir na igreja, se você olhar a igreja, nós mesmos já foi assim, todo dia. Se pode vir todo dia? Todo dia.
hoje é dia tal, amanhã eu já tenho que ir, amanhã é domingo. Domingo não faz o mesmo. Ixi, hoje é sexta, é o dia da campanha contra a macumba. Hoje eu vou lá. É perto ao crente, tem macumbado. Ele vem só na sexta, o dia da queda da macumba. Já tem aquele que fala, hoje é quarta, hoje é a campanha da prosperidade. Hoje eu vou a Jesus, hoje eu conquisto meu carro, hoje eu ganho minha casa, é hoje. Mas nunca foi esse o interesse de Jesus comigo e com você. O interesse de Jesus comigo e com você é, Senhor, é o dia. Senhor, eu estou indo para o templo adorar o Senhor com os irmãos. Eu estou indo para o templo orar ao Senhor. Jesus disse que aqui seria chamado casa de oração. Vocês entenderam? Não é dia. Não preocupa com o dia. Inclusive, irmão, nós que somos rebeldes. Mas você sabia que Jesus ensina, Jesus fala para nós não preocupar com o dia, para nós não fazer diferença entre um dia e outro. Você já viu como é que o sistema, o governo, o mundo impriminou as cabeças das pessoas quando chega Natal, como é que o povo fica um alvoroço, gasta até o que não tem? Isso é psicológico. Por que pode gastar no Natal até que não tem e não pode gastar outro dia? Que diferença tem? Você já viu quando chega ano novo? Está no psicológico. Aí muitos crentes, até por falta de conhecimento bíblico, falam assim, o diabo endoidou. Você viu como é que matou? Estava na festa da ceia, um matou o outro. Estava comemorando o Réveillon, um matou o outro. É claro, não é o diabo que endoidou, é as pessoas que endoidam, é o psicológico. Você já reparou que quando chega ano novo, é a mesma coisa dos outros dias? Dia 1º de janeiro, você come, você bebe, você dorme, você adoece, gente morre, gente nasce. Qual a diferença que foi do dia antes de dia 31 de janeiro? Qual? Me mostra aí, mesmo uma coisa. Ó, irmão, chegou dia 1º de janeiro, ninguém morreu. Ninguém adoeceu, não nasceu uma criança, nada, parou. Só de dia 2 em diante que começou. Só no psicológico. E para nós cristãos, Jesus ensinou a lavar a mente dessas coisas. Tem gente que você chama assim, ó, vamos fazer um serviço, só pode domingo. Domingo eu não trabalho de jeito nenhum. Tem lugar que você vai trabalhar só se for à noite, só pode à noite. Não é um serviço não é à noite, todo dia à noite. Não, de noite é coisa do psicológico. Para nós cristãos, nós temos que limpar isso. Jesus falou para nós não fazer diferença de dia para dia. Hoje é o dia tal, gente. Hoje. E você vai vendo que o homem vai por uma coisa para escravizar o homem. Vocês querem ver as coisas que apareceu, que não tinha na igreja, trouxe para a igreja e não é bíblico e atrapalha algumas pessoas? Dia das Mães. Nunca existiu isso. De algum tempo para cá começou no mundo e trouxe para a igreja. Tá, dia das Mães é o quê? Comemoração. Aí tá, vai comemorar o dia das mães, mas e aquela pessoa que perdeu a mãe no dia que ele disse que é dia das mães? Porque não é porque o homem fosse que é dia das mães que não tem mãe que morre, e aí? Imagina que nós fosse que é dia das mães hoje, por exemplo, mas foi um dia, numa data do dia de hoje, no mesmo mês do dia de hoje que minha mãe morreu. Como é que eu vou comemorar? Se minha mãe não é dia de se lembrar, oh meu Deus, foi bem no dia desse, foi nessa data. Você vai estar alegre ou triste? Isso é coisa de todo mundo. Vai vindo para a igreja aos poucos. Porque é assim, é no mundo, irmãos. Por que Jesus falou? Olha o ensinamento de Jesus diferente do mundo. No mundo é assim, ó. Enquanto um está rindo, outro está chorando. Aqui Jesus ensina assim, ó. Chorar com os que choram. E rir com os que riem. Jesus ensinou isso. Mas o mundo está do lado assim, chorando amor quando querido, o outro vai ficar contando piada e dando risada. Não, velório. No velório. Olha na igreja, Jesus ensinou para mim e para você. Lá está
triste, você foi no velório, como é que você vai no velório para rir, irmão? Na própria Bíblia, quem que ri no velório? Está vendo, irmãos? É o sistema. O sistema é doido, é mundano, é destrutivo para nossas mentes. E o pior tem gente que traz para a igreja. Você já pensou, chegou uma notícia triste, fulano perdeu alguém, todo mundo chorando, nós rindo? Com coisa que não é nada? Está vendo, irmão? A Bíblia ensina a nós tudo diferente do que o mundo comporta. Chora com os que choram, ri com os que riem, canta com os que cantam. Mas não, é um chorando de um lado e o outro rindo de cá. Por isso, irmão, que eu ensino na igreja, está alguém cantando aqui, não cochicha um com o outro, não. Está alguém pregando aqui, por isso que a Bíblia até ensina nós não conversar dentro da igreja, porque fica estranho. Imagina eu pregando e os irmãos olham para o outro e cochicha e olha para mim, para ver se eu estou vendo. Dá a impressão que está falando de mim, então eu tenho nada a ver comigo. Mas no psicológico da gente, ela assim, diz, sabe o que eu falei? Sabe o que foi? A Bíblia diz, ó, guarda teu pé quando entrar na casa do Senhor, que é para não ficar para lá e para cá. Inclina-te mais a ouvir do que a falar, que já é para não conversar dentro da igreja. Porque o objetivo na igreja, e eu gosto que os irmãos participam, é nós participar do culto. O que é do culto? É onde Jesus ensina. Quem ensina aqui, e eu vou ser sério, eu gosto de ensinar dentro da Bíblia, e por isso que eu falo, se eu falar alguma coisa errada, depois o irmão me chama, me ajuda, corrige, porque nós temos que aprender na Bíblia. Você não tem que aprender de mim. Eu não tenho que falar, irmãos, eu estou achando isso e isso. Não tem que achar, não. Tem que estar na Bíblia. Tem que estar aqui. Aqui é o lugar de aprender da Bíblia, não é o que eu acho, o que eu penso, não. É o que está na palavra de Deus, é que salva e que liberta. Glória a Deus. Glória a Deus. E se eu estou ensinando errado, eu não sou soberbo de falar, não. Eu vou mostrar para mim, irmão. E eu vou corrigir, e ainda tenho coragem de falar diante da igreja que eu estou falando errado. Mas o problema nosso muito é esse, ó. Eu, principalmente, vou falar pelos outros, que eu tenho que falar de mim. É você ler uma coisa, já traduz daquele jeito e fala daquele jeito que você traduziu. Mas aí não pode traduzir precipitadamente, não. Você tem que juntar. A própria Bíblia diz que é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho por lá, você junta tudo e vai ter o que Deus está falando. Aí eu fui pesquisar, porque assim, quando a Bíblia, Jesus ensinava a palavra, dá a entender, irmão, tem tanta coisa na Bíblia interessante, dá a entender que tinha pessoa que Jesus não queria que eu ouvisse a palavra, não. Se você ler a Bíblia, você vai ver Jesus falando com o discípulo assim, ó, a vós é dada a entender o reino dos céus, a outros é dito por parábola, que ouvindo não ouviu, e vendo não veja. Está aqui na Bíblia, Jesus falando essas palavras. Dá a entender assim, se você ir pelo seu entender, fala, não, tá vendo, já tem uns aqui que Jesus não queria que entendesse, não é isso não. E aí você tem que pegar um pedacinho aqui e um pedacinho ali. Quando Jesus disse isso, é porque Jesus, que não é igual eu e você, que não sabe o futuro, Jesus estava falando que tem pessoa que vai ouvir a palavra e é como se não estivesse ouvindo. Tem pessoa que mesmo vendo os sinais de Jesus é como se não estivesse vendo. Você quer ver uma coisa que se, talvez eu lá no mundo ia ser com esses irmãos, esse povo. Você lembra quando foi pegar Jesus? Pressão. Foi pegar Jesus com espada, com pau, com rede. Aí Jesus falou assim, ó, todo dia eu estava com vocês no templo, estava ensinando, vocês não pegou eu. E por que vocês não me pegou? Porque ainda não era a minha hora. Agora chegou a minha hora e a vez de vocês. Aí Pedro arranca a espada, corta a orelha do um. Olha bem, Jesus pega a orelha do homem, põe no lugar e cura. Não era para todo mundo agora aceitar Jesus e adorar? Quem é que pode pegar uma orelha no chão cortada, pôr no lugar e curar? Quem? Mas não, ele não estava nem aí. Jesus curou a orelha do próprio inimigo dele que foi lá pegar ele. Diz a Bíblia que ele agarrou Jesus e levou. Vocês viram que Jesus
está falando, né? Que, pô, eles viram é igual se não tivesse visto. Eles ouviram, foi igual se não tivesse ouvido. Não está nem aí. Quando a pessoa não faz caso, irmão, não importa o quanto você fala para ela, você ora por ela, você prega para ela, não vai adiantar. Tem pessoa que o coração dele ele endurece assim para a palavra de Deus, igual outro texto também que dá a impressão que Deus é mau, é quando fala assim, ó, e Deus endureceu o coração de Faraó. Aí tem gente que prega e dá iguais. Peraí, sendo assim, lascou, não é como mesmo se quisesse converter, ia ser o próprio Deus endureceu o coração dele. Presta atenção você ver. Porque Deus endureceu o coração de Faraó. Então não importava o que Deus fazia, Faraó ia atrás. Mas não é isso não, porque nós vemos de um jeito e Deus vê de outro. Deus sabia que não importava o que ele fizesse, o orgulho e a soberba que estava em Faraó era tão grande que não importava, ele não ia. Então o texto fala desse jeito, com que Deus que fez de propósito. Mas Deus fez os sinais para ver se ele liberava o povo. Mas com mais eu falo, mais me irritado ele ficava. Não tem crente desse jeito. Tem pessoa que quanto mais você ensina a Bíblia, ele é igualzinho Judas, irmão. Você lembra de Judas? Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia onde Jesus dormia e foi com Jesus. Tem pessoa que eu não sei, como eu não sou Deus, não consigo saber, eu não entendo, ela não sabe ser nem neutra, ela é ruim, mais ruim, não tem o que você faz que ela não deixe de ser ruim. Você pode ajudar ela, você pode dar dinheiro, você pode dar tudo que você tem, que ela vai falar que você não presta, que você é isso. Não é, tem gente que eu, pelo amor de Deus, eu não sei como é que ela consegue deixar tanta maldade no coração. E não importa o que você faz. Nós não sabemos, nós vemos pessoas assim, mas Deus já sabe quem é assim. Quem deixou isso entrar no coração e não vai limpar, Deus sabe. E Deus não tira as coisas de nós à força não, irmãos. Antes eu orava assim, Senhor, tira de mim isso. Inclusive eu aprendi isso, porque irmão de primeiro, né, quando nós pregávamos muito sobre televisão, vários irmãos chegavam em mim, irmão, ora para mim, para eu tirar a televisão lá de casa. E eu ia lá feito bobo ainda, que eu não tinha conhecimento bíblico. Ô Senhor, envia um anjo, tira a televisão, ajuda ela, Senhor. Agora se falar isso comigo, eu falo, toma vergonha na cara, quem pôs ela lá? Ah, foi meu marido. Então você fala aquele para pegar, Deus vai mandar lá, não, Deus não trabalha para você não, Deus protege, é contra Satanás, é contra o impossível, que você não pode, assim você pode. Olha a fé de Deus. Outra coisa, o pastor olha para mim, o devorador entrou e a fatura do meu cartão vai lá em cima. Foi roubado, irmão? Não. Clonou seu cartão? Não. E como é que é, irmão? Eu comprei aqui, comprei lá. E como é que eu estou devorador? É a própria pessoa. Ué. Irmãos, eu descobri, vi dentro da Bíblia. As coisas de Deus você não consegue explicar. Nenhum cientista nem acredita que Pedro andou por cima da água. Para eles é impossível Jesus ter andado por cima da água. Para eles nem acreditam. Olha, as coisas, como é que explica? Qualquer coisa que você põe em cima da água que não seja plano, uma tábua, uma coisa de isopor, não tem lago, um barco feito para ficar em cima da água, não fica. Pessoa, pedra, chumbo, pode afundar. E aí você vai falar com um poder se Jesus andou por cima da água, não é impossível na física. Eles acreditam tanto no físico e não acreditam na força do poder de Deus no espiritual. Por isso você tem que abrir seus olhos, tomar muito cuidado. As coisas Deus não explica. Como é que eu vou explicar a você? Não, Deus fez isso. Como explicar? Como? É o poder de Deus, gente. Não explica não. Só que eu explico uma coisa, do diabo também você não explica. O do diabo você não consegue explicar não. Tudo que é dessas forças espiritual, seja a força de Deus, seja a força do diabo, que tem força também muito, diz a Bíblia, você não explica. Irmão, eu nem sei como é que a televisão entrou na minha casa, eu duvido, está todo mundo dormindo, janela e porta fechada, e acordou e a televisão estava lá acesa. Dormiu, irmão, a janela, a porta, tudo trancado, nós foi dormir. Quando nós acordamos, a televisão lá ligada, agora eu quero que olhe para Deus tirar, porque eu não sei como é que esse trem entrou lá, não estou ouvindo que alguém comprou
comprou, pagou ainda, está devendo lá e pôs lá. Aí, como é que eu vou orar para Deus tirar um trem que a pessoa pôs? Deus não tira, não, é eu que tenho que tirar. É eu. Vocês querem que eu te mostre uma prova? Você tem que tomar cuidado com quem anda e buscar de Bíblia. E eu não tenho televisão em casa, irmão. Não tenho. Mas, eu aprendi e os irmãos ensinavam de jeito tão duro que eles falavam assim: ó, irmão, se você estiver indo andando, você vê aquela imagem da besta, você já vira a cara, você não é nem assiste não, entendeu? Não, claro, porque na cara da gente. Eu aprendi assim, quem aprendeu assim? Pois é. Aí eu, né, convertido, daquele tempo da mulher na casa dos outros, eu já virava a cara e falava assim: meu Deus, poder repreendido a imagem da besta. Ô, toliça, isso é toliça. É tolo. Quem não conhece Bíblia, que tem um trem lá na casa do outro, dentro de coisa, que vai me. Se fosse um pecado dele também, ele pegava de mim, eu veio dele. Eu não podia nem conversar com o pecador, não. Eu tinha medo. Olha lá. Tá vendo? Beleza. Agora pressão. Se ensinar certo, irmão, é melhor que ensinar errado. Sabe o que é pior que a televisão caiu na mão de todos nós? É a internet. E o pior de ela ter caído na mão de todos nós, pior que a televisão, ainda está na mão ainda. Tem gente que crente está mexendo, está com sono, mas está lá, os olhos ficam piscando, a gente bebe, mas está lá, daqui a pouco até ficar para lá. Quando acorda com o negócio na mão de novo. Droga. Você quer que eu prove? Eu provo, Jesus disse: conhecereis a pelo fundo. Eu trabalho com a internet. Chegou uma pessoa de mim e falou: fulano, que não sabe nem crente, eu sabia que eu era. Eu vou, fulano, minha internet venceu e meu gás acabou. O dia que eu estou lá, ou eu pago a internet ou eu pago o gás. Só que eu prefiro pagar a internet, eu não posso ficar sem gás não. Comer, eu esquento um miojo lá com fogueirezinho, com um fogãozinho de álcool, alguém que eu tenho lá, sendo um foguinho, e pronto. Agora sem internet dá para ficar não. Eu falei: não, senhor, pode ficar, a gente libera para você, quando você tiver o dinheiro, paga. Pode você ver a situação. A pessoa deixa de comer, mas não deixa de ficar sem internet. Caiu a internet, só vai ver correndo e pondo crédito no celular para pegar a internet de novo. Se você quer ver no meu celular ficar doidinho, as mensagens nem dá conta de chegar num troço da outra, eu pedi alguém que liga a chave da rede da internet em 1 minuto, você vê. Que parece que a gente já fica a mensagem bem preparada, já vou deixar um jeito. Se caiu, eu mando lá. E você sabe o que a gente, trabalhando com pessoas na igreja e fora da igreja, descobre? Tem gente que é compreensível, liga para a gente com a educação e fala: não sei se está acontecendo alguma manutenção aí na rede e tal, nas internet. Tem gente que já liga xingando: essa porcaria, o mês todo ruim. Deixa eu explicar. Tem gente que é assim, ó, você atendeu ele no mês, esse mês que passou, foi 31 dias, por exemplo. Você atendeu ele 30 dias direitinho. Um dia que não, pronto, os 30 dias não valeu nada. O pior que tem crente assim, é ingrato. É ingrato. E eu descobri que não tem nada nessa terra, irmãos, que funciona 24 horas perfeito. Até o coração nosso, o nosso corpo, tem hora que acelera mais que outra. Tem. E não é porque está com defeito, você está doente, não. Corre de você ver. Você está parado, o coração está um ritmo. Você corre, ele é outro ritmo. Nada funciona assim, olha, aquele ritmo só. Tá? Aqui da terra. Só tem uma coisa que está aqui, que não é daqui, que é perfeita. É a mesma de milhões, desde que existiu o primeiro homem. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Mesmo. O sistema mudou, a cultura mudou, a fé diminuiu, mas Deus continua o mesmo. A palavra continua a mesma. Então, irmãos, eu quero resumir ensinando você, ensinando para mim. Eu não sei por que Deus não traz nada à toa, talvez
não está acontecendo mais com você, mas quem sabe vai aparecer alguém fazendo uma proposta onde você precisa mentir. Por que eu estou te falando? Porque já acharam para mim. Aí minha esposa testemunha, chegou um amigo meu, chamou para fazer os vídeos de elétrica com uma pessoa que eu estava fazendo na casa, e aí ele falou comigo assim, ó, eu vou falar com o fulano que você cobrou, eu perguntou eu, quanto você faz? Vou dar um exemplo para vocês, R$1.000. Ele falou, ó, vou falar aquele que você cobrou 1.500. Caso ele te pergunte, você confirma que você cobrou 1.500. Aí eu falei que ele, não, eu não trabalho assim não. Se você quiser pegar por 1.500 e eu fazer para você por 1.000, eu faço. Mas você vai pegar e você combina com o homem. Porque se eu pegar direto com ele e for por 1.000, eu falei que é 1.000, eu não vou falar que eu tenho 1.500, porque para mentir para você ganhar 500. Né? Aí ele falou, não, eu te dou uma gruxa. Eu falei, não tem negócio de gruxa não. E todo mundo que eu trabalho eu já explico, até cliente quando liga para mim fala, se você for ficar com raiva de mim, você vai ficar com a verdade, porque tem uma operadora que você liga para eles lá, eles contam um tanto de mentira para o cliente ficar tranquilo. Eu falo, é rasgado a verdade que aconteceu. Porque vai ter um parceiro meu amigo, falou, você não pode falar a verdade do cliente não, porque senão o cliente desanima. Você fala que cortou a fibra, que vai demorar a voltar, e não, você fala, não, já está quase voltando. Tá, minha esposa testemunha, esse menino que eu de quase não. Eu falo, não achamos ainda um problema e não sabemos que hora volta não. E quando fica atormentando muito, eu falo de rasgar assim, ó, procura outra empresa então. Desse tem que mentir, ficar lá e implorando para ninguém, não te engana nada não. É a verdade. E Deus honra que tem só crescido. Se você duvidar, eu trago isso não é de fazer, mas você vê que eu tenho fidelidade com Deus e tem prova, o cliente mesmo estava comentando, eu falei, olha, faz o seguinte, tem umas 10 empresas, se você quiser até a Just Web, tem essa, vai para lá e fica lá. Não, mas eu gosto, estava comentando. Aí, bem, foi lá, arrumou para ela. Quando passou uns tempos, ela precisou do negócio lá, já mandou mensagem assim, ó, eu vou falar para você, mas não manda eu ir para outra, não, que eu não vou não, viu? Já adiantou para mim lá. Você ia falar alguma coisa, irmão? Não? Entendeu, meus irmãos? Entenderam, meus irmãos? Tem alguém que tem alguma dúvida, irmãos? Que agora vamos trabalhar assim. Se você tiver dúvida, aqui é nós aprender junto. Tá? Se você vê que eu falei alguma coisa fora da Bíblia, me mostra, fala, não, eu vou voltar aqui e falar, irmão, aquele dia eu equivoquei com isso e com aquilo. Porque a nossa intenção aqui é aprender de Jesus com Jesus. Não sei, eu acabei de falar aqui, Casper, me explica, eu falei isso agora aqui. O que fez ele querer? Por quê? Eu não entendi, não. Eu acabei de falar que a coisa me explica, eu não sei como é que eu vou contar. Eu sei que ele falou, se é o Senhor, manda eu entender que Senhor, esse é o andando. Tá. Mas depois fundou. Mas eu estou falando que o cientista não vai falar, não teve esse trem de andar por cima d'água, não. Pronto. Entendi. Mas para eu ir, eu fazer, tem que ter um objetivo. Pedro foi porque ele teve fé que era Jesus. Estava contando que fosse. Isso não é dúvida, não. Vamos para a oração da fé, que isso não é dúvida, não. Porque por aí já é uma mensagem. É pregar para os irmãos, se você tiver fé, você caminha até por cima das águas. Se Jesus ordenar, você pode caminhar nas águas, entrar dentro do fogo. Aí é mensagem. Que dúvida? Dúvida, isso não é dúvida, não. Não, eu quero chegar lá na dúvida. Pastor, Isso é fé. é porque está sem barco.